Que bom, nós estamos na casa do nosso Deus nessa manhã e 10 dias de oração é apenas 10 dias ou vocês acham que deve ser sempre? Sempre. Vamos dar uma recapitulada rapidamente, você que trouxe a sua apostila aí. Os temas que foram abordados ao longo dessa semana, falando sobre a divindade do Espírito Santo. Ao longo da história, a igreja sempre teve dificuldade com isso, porque há pessoas que entram em divergência não acreditando no Espírito Santo. Mas sem usar os livros da escritora norte-americana Ellen White, só a Bíblia deixa bem claro sobre a questão do Espírito Santo. No Velho Testamento tem 88 citações que falam sobre o Espírito Santo. No Novo Testamento, 252. Então, por que ter dúvidas sobre o Espírito Santo? Tão claro, tão nítido que o Espírito Santo é a terceira pessoa da divindade. Hoje eu quero falar sobre o Espírito Santo e o conflito. Bom, no primeiro dia que foi abordado lá, falou sobre a pessoa do Espírito Santo, que era lá da página 8. O segundo dia falou sobre a promessa do Espírito Santo. Depois falou sobre os dons, parte 1, parte 2. Depois os frutos do Espírito, parte 1, parte 2. E aí, a partir do tema 7 até o final, as condições para receber o Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo, que foi o tema número 8. Ontem foi o alto clamor e hoje é o Espírito Santo e a vida eterna. Só que, porém, eu quero falar sobre o Espírito Santo e o conflito. Por quê? Nós vivemos num grande conflito nessa questão do Espírito Santo. Então, a gente percebe, esse diálogo aqui pode acender, tá? Acho que fica até legal para a gente ficar, para visualizar melhor. E aí, quando se fala da... Carlos, dá certo aqui, por favor, levante. Obrigado. A gente percebe que quando se fala da terceira pessoa da divindade, a gente tem que entender de que, quando vamos para Gênesis capítulo 1, versículo 1, versículo 2, fala o quê? Quando Deus criou tudo, quem estava sobre as águas? O Espírito Santo. Então é algo que todo mundo conhece. Nem todos os textos que eu vou mostrar aqui, eu vou ler somente alguns, mas queremos aí que você e eu possamos sair daqui hoje revigorados, transformados pelo poder de Deus. E concluindo também hoje também, nós estamos aí dando 10 horas de oração, 10 horas de jejum. Não precisa de falar, mas cada um de nós precisamos jejuar, buscar o poder dos céus e precisamos buscar mais a Deus. Essa semana vocês viram diversas notícias, Guerras, terremotos, fome e doenças incuráveis. Isso está nitidamente acontecendo abertamente. Minas Gerais não é novidade de chuva, mas eu paro e penso um pouquinho. Vamos aqui. Você que está comigo aqui essa manhã. Vamos analisar uma coisa. Vocês acham que essa chuva é uma chuva comum para esse período de fevereiro? O que vocês acham? Não é comum. Para mim, isso é uma criação do homem, porque na China eles inventaram chuva artificial, ou seja, provocando na nuvem para cair chuva artificial. Para mim isso pode ser que esteja ocorrendo aqui no nosso país também. Não sei. Mas tudo indica que deve ser isso. Porque nunca vi tanta corrente de água como o Bar, Muriaé, Juiz de Fora, Minas Gerais, porque sempre chove, mas não nessa quantidade assim que vai inundar toda a cidade assim. Vai estar parecendo Rio Grande do Sul uns anos atrás, que inundou a cidade lá também. Mas enfim, a gente vê que uns lugares, Chile, por exemplo, está pegando fogo, Em outros lugares está caindo neve, como Nova York, Estados Unidos. E assim vai pelo mundo afora. Então nós precisamos do quê? Buscar mais o poder de Deus, nos preparar melhor para a volta de Jesus. Então esse é o tema dessa manhã. Convido você a fechar os seus olhos e vamos orar para o nosso Deus. Santo e bom Deus que está nos céus, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui essa manhã. Obrigado porque o Senhor nos concede a graça, o perdão e a salvação em Jesus Cristo. Obrigado pela vida e obrigado por tudo, ó Deus. Derrama uma porção dobrada do teu Santo Espírito. Fale a mente e coração de cada um de nós, que saímos daqui transformado, revitalizado pelo poder de Jesus. Fique conosco hoje e sempre. Nós te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus. A igreja diz: amém. Muito bom dia a você do canal Voz Ativa. Seja bem-vindo nessa manhã. Se você quiser assistir esse vídeo pela manhã, tarde ou noite, seja muito bem-vindo.
continue compartilhando, se inscrevendo, deixando o seu like, que Deus possa abençoar a sua vida. Muito bem, o Espírito Santo e o conflito. O que isso tem a ver com a gente? Muito bem, como definir um vento? Vamos lá, quero que vocês me ajudem. Como que a gente pode definir um vento? Qual que é o vento mais forte? Vocês lembram lá na classificação? Vamos voltar um pouquinho lá na parte de ciência ou física, né? Qual que é o vento mais forte que tem? Quando passa, ele devasta tudo. Como que chama? Ciclone, né? Muito bem. E o vento mais forte, mais fraco, qual que seria? Lembra lá? A brisa. A brisa é o vento mais suave. Então, como definir o Espírito Santo? Será que o Espírito Santo é um vento, uma energia? Vamos avançar um pouco mais aqui. Aí está alguém segurando um guarda-chuva, um vendaval, e possivelmente passa da pessoa. Ventos são movimentos de massas, de áreas de ar com pressões atmosférica, mais alto com direção a mais baixa, variando de acordo com a altitude, relevo e localidade. Ventos são importantes para a dinâmica natural do planeta, a qual envolve o clima, relevo e formação de chuva, entre outros fatores. Já andou por alguma cidade e não está ventilando aquele ar quente? E quando traz aquela brisa, aquele ar suave, refresca? Então vamos entender. Será que o Espírito Santo é vento, energia? Alguém aqui já soltou? Na igreja chama papagaio, aqui chama pipa, né? Então imagina você soltar um papagaio, uma pipa. A única vez que eu soltei na vida era a foto era uma águia. E aí alguém tinha passado cerol na linha e aí foi embora meu papagaio de água. Eu fiquei muito chateado. Depois daqui nunca mais quis saber disso. Mas é interessante, porque você vai soltando a linha e você fica lá no ar, né? Olhando para cima assim e viajando no espaço. Também é muito legal. Você já pensou na importância de ter alguém para guiar você o caminho a seguir? Já pensou sobre esse aspecto? Bom, nós temos Jesus, que é o nosso guia. Algumas pessoas podem dizer que qualquer caminho leva a Deus, mas a Bíblia deixa bem claro que o único caminho que leva a Deus é quem? É Jesus. Então não há outro caminho, mas as pessoas acham que tem. Quem é a pessoa do Espírito Santo? Ele é a terceira pessoa da divindade. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, por favor. Gênesis capítulo 1, versículo 1 e versículo 2. Gênesis capítulo 1, verso 1 e o verso 2. Vamos começar com esse texto, que é um texto conhecido, mas ele traz a realidade da formação do Espírito Santo, como que ele é de fato. Gênesis 1, verso 1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, no princípio, Deus criou tudo. Aí vem o verso 2: a terra, porém, estava sem forma, vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, se o Espírito Santo pairava sobre as águas, significa que ele é uma força, vento ou uma pessoa? O que vocês acham? Uma pessoa? Se uma pessoa, ele estava junto com a divindade, Deus Pai, Deus Filho, estava na criação. A palavra princípio quer dizer nobará. Nobará quer dizer na criação de tudo. Deus estava ali junto com ele. Então o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então ele é descrito não como uma força impessoal, mas como um ser pessoal divino, com vontade, intelecto, emoções, que age na terra como consolador, guia, santifica os fiéis e habitando neles. Ou seja, o Espírito Santo de Deus é que faz com que eu e você, de fato, sigamos a palavra de Deus. Porque sem o Espírito Santo a gente não vem igreja, não é verdade? Por exemplo, essa noite eu estudei a Bíblia até uma certa hora, depois fui dormir, e aí você vai acordando algumas horas da manhã e olhando para o relógio e, bom, está na hora de levantar para sair o quê? Para vir para a casa de Deus. Por quê? A gente passa a semana inteira fazendo diversas coisas, mas quando chega no sábado, há uma incomodação maior do Espírito Santo de Deus para trazê-lo a mim e a você na casa do Senhor. Então, quando a gente olha para ele, a gente vê que o Espírito Santo não é uma força, não é uma energia, mas ele é um ser como Deus presente. Eu fico ainda pensando por que há pessoas que têm dúvidas sobre o Espírito Santo. E alguns começam a buscar lá atrás, em 1800, em 1888, alguns conflitos, algumas guerras de ideias,
E sendo que a Bíblia deixa bem claro, o Espírito Santo está do começo ao final da Bíblia. É ele que convence o ser humano de 3 coisas. Abra sua Bíblia agora em João 16. Vamos para o Novo Testamento agora, por favor. João 16, versículos 7 a 13. Eu não vou ler todo o capítulo, apenas esses versos aí que você já conhece. Evangelho de João, capítulo 16, versículos 7 até o 13. A gente sabe que Jesus falou o seguinte, eu vou subir e enviarei o Consolador. Como a Necleia cantou aqui, a Necleia cantou a música, falando da importância de Jesus, da missão, e aqui fala claramente que a missão do Consolador, que ele viria, e de fato veio, para estar entre nós. João 16, a partir do versículo 7 até o versículo 13. Mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vos enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Versículo 10. Da justiça, porque vou para o Pai e não me verei mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está o quê? Julgado. Tenho ainda muito vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que há de vir. Então notem que o Espírito Santo de Deus, ele nos convence de 3 coisas: do pecado, que mais? Da justiça e do juízo. Por quê? Do pecado, porque somos pecadores. Da justiça, quando já fizemos um estudo aqui sobre a justiça de Deus, eu e você precisamos da justiça de Deus em nossa vida. A nossa justiça é como um trapo de imundícia. Lembra quando eu falei aqui da justificação pela fé? A justificação imputada e comunicada. A imputada porque Cristo coloca em nós. A comunicada porque Cristo morreu na cruz do Calvário e vai da nossa aceitação e obediência a Jesus. Então, portanto, precisamos do Espírito de Deus para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, nos preparando para a volta de Jesus. E aí, algumas pessoas perguntam, mas por que usa então a pomba como fórmula do Espírito Santo? Você já parou para pensar sobre isso? Eu disse para a pessoa, olha, talvez alguns teólogos podem ter uma resposta, mas a gente sabe que o Espírito Santo é como fogo, que fogo refinador. Lembra da música do Luiz Cláudio? Fogo refinador. Quando lembra dessa música do Luiz Cláudio? Tudo bem. O Espírito Santo é um fogo refinador que vai refinando a nossa vida, tirando as arestas e nos purificando para que a gente esteja pronto ao reino dos céus. Então, se fosse usar o Espírito Santo como fogo, de fato, se ele fosse uma pessoa que ele é uma pessoa, ele viesse em forma de tocha, de fogo, de fato, e tocasse o ser humano, queimaria todos nós. Então ele é Deus como Jesus, tem corpo, tem sentimento e tudo mais, porém Jesus subiu ao céu e está no santuário do céu, e ele está aqui na terra, convencendo os corações do pecado, do mundo e da justiça. E aí, quando a pessoa, dessa forma, como Jesus foi batizado nas águas, recebeu o Espírito Santo, e o céu, ou seja, o próprio Deus falou, este é meu filho amado, em quem eu tenho o quê? Prazer, ou me compraz, na tradução bíblica. Aí está o texto de Lucas 4. Lucas 4, do 1 até o final, fala que Jesus, cheio do Espírito Santo, ele foi levado para o deserto, e depois, a partir dos versos 16 em diante, até o final ali, ele foi levado para pregar a palavra de Deus. Então, Jesus, cheio do Espírito Santo, foi levado durante 40 dias, não comeu nada, ao fim teve fome, mas saiu depois com poder para evangelizar. A identidade e a divindade. Ele é Deus, agindo no mundo e nos indivíduos, referindo-se como sopro, como vento divino, no hebraico ruá, que significa o Espírito de Deus em pessoa. Nós vemos o atributo da pessoa do Espírito Santo. Ele possui atributos que ele fala, ele ensina, ama, intercede e pode ser entristecido. Isso está lá em Romanos 8, 18, 26 e 27, fala sobre isso.
Bom, o Espírito Santo também é a verdade. 1 João 5, 6, não vou ler aqui para a gente ganhar tempo. Ele fala, anda, ensina e convence, Hebreus capítulo 3, 7, 8, tá? Vocês podem tirar fotos e anotar, mas são textos que falam sobre o Espírito Santo. Além do mais, as funções dele: Consolador. Jesus enviou e confortou e auxiliou os discípulos. Também está à nossa disposição hoje. Ele santifica, transforma-nos, pessoa guia na verdade, doador de dons, capacita os fiéis com dons espirituais para a vida cristã. Quem aqui gosta de cantar? Muito bem. Quem gosta de fazer estudos bíblicos? Quem gosta de trabalhar com vendas, mas ao mesmo tempo enxergando a palavra de Deus? Você percebe? Então, cada um no seu dom. Tem pessoas que têm o dom da oratória, tem uns que têm o dom de aconselhamento, de oração, tem pessoas que têm o dom de arrecadar alimentos, roupas, remédio, dinheiro para ajudar pessoas. Tem pessoas que têm o dom que Deus dá de aprender línguas estrangeiras, no sentido de falar alemão, inglês e assim por diante. E quando faz o curso, aprimora. Então, cada um dom. Agora, habilidade você aprende. Por exemplo, a pessoa pode ser um servente de pedreiro e ele aprende a ser pedreiro ou mestre de obra. Se ele é um ajudante de marceneiro, ele vai aprender a ser marceneiro, então assim vai por diante. Ou auxiliar de pintor, então ele vai aprendendo as habilidades que ele vai ver o outro fazendo. Eu conheço um amigo que ele chamou Alverão, ele na época comportava comigo, nos anos de 97 até 2000, então ele era ajudante de pedreiro. Hoje ele é pedreiro, mas ele trabalha hoje como motorista de ônibus. Então ele aprendeu um ofício, sabe fazer várias coisas. Bom, o Espírito Santo não opera segundo a ideia dos homens, mas, e nem se manifesta nas pessoas que não estão em desarmonia com os mandamentos de Deus. Ou seja, o Espírito de Deus não vai atuar naquele que não quer saber de obedecer a Bíblia 100%. Há pessoas que querem seguir a Bíblia do seu modo, mas a Bíblia deve ser seguida 100% de acordo com a vontade de Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos convence, nós acabamos de ler, do pecado, da justiça e do juízo. Devemos buscar o Espírito Santo de acordo com a palavra de Deus. O Espírito Santo nos convence do pecado. Mas o que é pecado? A Bíblia fala em 1 João 3,4 que o pecado é o quê? A transgressão da lei de Deus, quebra dos 10 mandamentos. Então o pecado é isso. O Espírito Santo, ele vai agir em que tipo de ambiente? De acordo com 1 Coríntios 14:33, deve ser um ambiente de paz, não um ambiente de confusão. Porque muitas pessoas hoje estão buscando cegamente o Espírito Santo. Quando você vai para Atos capítulo 1 e capítulo 2, o que a gente vê ali? Chamada festa do Pentecoste. São diversas pessoas, não precisa ler isso, todo mundo já sabe, onde diversos irmãos e irmãs que não tinham muito estudo, não tinham muita cultura, então ele tinha que pregar o Evangelho. O que eles fizeram? Sob a ordem do nosso amado Jesus, fiquem orando num canto, fica nessa sala, durante quantos dias orando? Vocês lembram lá? 10 dias. Depois de 10 dias, o que aconteceu? Receberam o Espírito Santo e começou a evangelizar aquelas regiões. Então foram aproximadamente 17 a 19 países que eles evangelizaram. Todo aquele Oriente Médio, Ásia, Europa, África, a mensagem foi espalhada naquele período. E graças a ele, a mensagem foi espalhada até chegar nos dias atuais de hoje. Então, tudo obra do Espírito Santo de Deus. Perceba que precisamos ter um ambiente calmo, equilibrado, uma união, uma conjunção, um equilíbrio para que o Espírito Santo de Deus possa, de fato, habitar em nós e a gente então possa fazer a obra do Senhor. Sabe, quando nós pensamos algo, quando nós fazemos algo, quando nós falamos, o Espírito de Deus, ele fala na mente sua e na minha mente. Olha, isso que você falou, isso que você fez está errado. Não é assim? E de fato é verdade. Quantas vezes você pode estar dirigindo o seu carro, pilotando a moto, aí chega um abençoado e fecha você quer falar uma coisa, mas o Espírito Santo trava você. Quem anda de moto por aí sabe o que eu estou falando. Quem anda de carro sabe o que eu estou falando. Quem anda dentro do ônibus, metrô ou trem, ou qualquer meio de transporte, ou até mesmo a pé, você sabe o que eu estou falando. Há pessoas que tiram a gente do sério, mas é o ser humano. Mas o Espírito Santo de Deus que controla nós em todos os sentidos.
E aí está o que eu acabei de comentar agora sobre as línguas estranhas. Não vou entrar nessa parte, mas todo mundo já sabe sobre isso. Se tiver dúvida, estude Atos 1, Atos 2. Por quê? Se você voltar um pouquinho para trás, em Lucas capítulo 24, 49, Jesus falou o seguinte: olha, fique aqui até receber o poder do alto para vocês fazer a missão. E de fato eles fizeram isso. Agora, quando você olha para a Bíblia, será que tem algum dos patriarcas e profetas do Antigo Testamento que falou línguas estrangeiras? Línguas estranhas? Não. Todos eles foram usados por Deus para a pregação da palavra de Deus. Joel capítulo 2, 28 até o 32 fala o quê? No último dia Deus vai derramar o seu Espírito sobre todas as pessoas, tanto os jovens, velhos, crianças, todo mundo vai receber o Espírito Santo com uma missão de preparar você e preparar outros para o tempo do fim. E precisamos agora de buscar mais e mais sobre o Espírito Santo. Uma vez alguém me perguntou assim: por que não se fala do Espírito Santo muito em nossa igreja? De fato a igreja fala, mas no tempo e na hora certa, como esses 10 dias agora, a igreja está sempre dando ênfase ao Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo, nenhum pregador ou pregadora vai conseguir falar algo de si próprio aqui na frente. Ele pode fazer uma palestra, mas falar envolvido pelo Espírito Santo é outra coisa totalmente diferente. Esse esvazio de si próprio enche de Deus, porque, olhando para mim, eu sou um pecador como qualquer outro. Como diz o outro, né? A gente pode ser até chamado de sua palavra Zé Ruela, mas são os pecadores falhos. Não tem ninguém diferente aqui. Todos os anos de Deus na nossa vida. Então o Espírito Santo nos ajuda a entender o propósito de Deus na nossa vida. Agora, o mover de línguas estranhas, como o mundo religioso prega aí, está totalmente equivocado. Línguas estrangeiras é o que Deus deixou para os discípulos no passado e continua sendo hoje. Imagina um de nós aqui ir para um país, por exemplo, vamos de repente para a Alemanha. A língua alemã é a língua mais complexa a ser falada. Ou quem sabe na China, ou está mandarim. E aí de repente você chegar lá e de repente você conseguir entender fluentemente a língua chinesa e você começar a pregar a palavra de Deus. Embora ali nesse país é bem complexo falar de Deus, porque é um país que tem outras ideologias, outras metas, que não é a liberdade como em alguns outros locais tem. Mas enfim, Deus capacita e usa cada um de nós. O livro Atos, os discípulos foram cheios do Espírito Santo, porque falam línguas estrangeiras, não línguas estranhas. Em Atos 2, capítulo 8, 8 a 11. Veja o conselho de Paulo, em 1 Coríntios 14, 27. Apenas um deve falar de cada vez. Ou seja, no máximo 2 ou 3 que interpretem. Fora isso, não é confusão. E o apóstolo Paulo fala também que é preferível que a cada uma palavra um compreenda. Quer ver uma coisa só? Abre sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 14, a gente lê. 1 Coríntios capítulo 14, vamos lá. 1 Coríntios 14, o verso 19. 1 Coríntios 14, verso 19, a gente lê. Primeira carta de Coríntios, capítulo 14, verso 19. Olha o que o apóstolo Paulo aconselha. Porque se não tiver aquela confusão toda, é preferido falar poucas palavras, mas que todo mundo compreenda. Essa é a função. Por isso, quando vem algum pastor americano, sempre tem um intérprete e tem outro conversando, máximo 3, para não haver aquela confusão. Imagina se todo mundo que começasse a orar numa só coisa, ninguém ia entender nada. Não é esse o propósito da palavra de Deus. 1 Coríntios 14, 19 diz assim: ó, contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras, com meu entendimento, para instruir outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Ou seja, não adianta falar um monte de coisa sem que ninguém compreenda. Prefiro falar 5 palavras que você entenda, compreenda de fato a função do Espírito Santo. Por isso que festas, danças, quermesses, show e músicas com ritmos mundanos não são meios corretos para buscar o Espírito Santo. Já viu falar da balada gospel? Quando já ouviu falar? Já viu vídeos por aí? E aí tem pessoas que acham que é legal. Eu já vi até em Minas Gerais bar gospel cristão. Então, e isso não é dessa forma que Deus quer. Agora, já imaginou se alguém aqui, ou eu, o movimento de igreja, a gente resolver ir para uma balada gospel e aí chega lá, será que isso é correto? Não. Deus tem os seus filhos nos 4 cantos da terra. Em qualquer religião cristã, Deus tem os seus filhos. Ele irá chamá-los no tempo e na hora certa. Eu não vejo ainda porque hoje
A igreja do Senhor está passando por peneiramento. Ela está sendo preparada para receber essas pessoas. Sempre tem que ter perto. 14, 28 de 1 Coríntios, no máximo 2 ou 3 pessoas devem falar no culto. Capítulo 14, verso 27. Quem fala sabe o que está falando. Capítulo 14, verso 32. Deus não está no meio de barulho de confusão. Além do mais, é desnecessário falar uma língua que outros que não entendemos, ou que outros não entenderam. Então, tem que falar uma linguagem que entenda, compreenda. Já imaginou se eu começasse a falar aqui giga? Está correto isso? Eu já vi pastores fazendo isso. Fazendo até alguns gestos e tal. Será que isso é correto? Não. Já vi até pessoas falando sobre isso. Quando eu comecei a pregar na igreja em 1988, a segunda pregação foi na quarta-feira à noite. Durante o dia eu acompanhei vários amigos, falei diversas gírias. E aí à noite no culto, o pastor estava lá falando gíria. Não vou fazer essa palavra aqui agora, mas eu falei a gíria e depois no final do culto, no São Daniel, o que você falou? Aí eu, puxa vida, é verdade. Me corrigiu, eu tinha o quê? Meus 12 anos de idade. Corrigiu, lá para cá, fui aprimorando, melhorando. Mas o Espírito de Deus vai guiando a nossa vida, vai transformando a gente passo a passo. O Espírito Santo, como eu disse aí, no Antigo e Novo Testamento, essa é as referências dele. No Antigo Testamento, 88, e no Novo Testamento, 262 referências sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo está no início até o final da Bíblia. Cada um lê Gênesis 1, verso 1 e o capítulo 22, verso 17 de Apocalipse. Onde o Espírito Santo habita? Onde ele quer habitar? Em nossa vida. Não sabeis que sois o quê? Santuário de Deus. 1 Coríntios 6, 19, 20. Quem foi batizado com o Espírito Santo e nunca falou em línguas estranhas? Quem, igreja? Vocês lembram aí? Abre sua Bíblia só para você chegar a Lucas. Você está com tudo lá, vai ver em Lucas capítulo 3, 21 e 22. Olha o que diz aí, Lucas 3, 21 e 22, por gentileza. Lucas capítulo 3, 21 e 22. Diz assim, Lucas capítulo 3, 21 e 22. E aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também foi Jesus. Estando ele a orar, o céu se abriu. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Ouviu uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprado, ou tenho prazer. Perceba que Jesus, ele foi batizado nas águas, mas não falou em línguas estranhas. Então, aí parte daí a ideia. Se Jesus foi batizado nas águas, recebeu o Espírito Santo, por que agora o ser humano aí fora tem que falar uma língua que repete, que é um som, é um êxtase emocional, e depois a pessoa fala assim: olha, Carlos, você não tem Espírito Santo, eu tenho. E começa então o reteté, como é chamado. E começa então, tira as cadeiras e começa a rodar, como se faz a terra no centro de um bando, que bando assim por diante. Será que isso é de Deus? O movimento começou na Rua Azul em 1950. Em 1910, o missionário americano trouxe o movimento para o Brasil. Aí surgiu a Assembleia de Deus Cristã para o Brasil. E os movimentos foram pecando gosto. E a partir de 1950, 1970, surge neopentecostal, pentecostal e foi avançando para o mundo afora. Não estou criticando os irmãos, mas uma forma de entender erroneamente a palavra de Deus. A Bíblia é tão simples. Agora, quais são os frutos do Espírito Santo? Está ali em Gálatas 5, 22, 23, que é o quê? Me ajuda aí. É amor, o que mais? Paz, o que mais? O que mais? O que mais? E aí, resumindo numa palavra: domínio próprio. Porque eu posso ter tudo isso, mas se não tiver domínio próprio, equilíbrio. Agora voltamos aqui. Quem pilota nosso dia a dia com Moisés? De vez em quando, estando por aí, você recebe uma fechada, não é verdade? E aí o sangue sobe, porque a gente é ser humano. O Adilson trabalha no dia a dia com o carro para baixo, para cima aí também, e quando recebe umas fechadas também. E aí? Perceba que esse dia atravessando a faixa de pedestre, sinal fechado, para a gente passar, e o motoqueiro veio, deu aquele cara em cima de mim, eu passei rapidinho, olhou para minha cara assim e foi embora. Ou seja, mais um pouco, tinha tirado pastel no chão. Então você vê como que é a coisa. Se a gente for falar e for tentar bater de frente com tudo, com todos, a gente não fica vivo, porque a gente está sempre brigando com todo mundo a todo momento. Mas quem controla nós é o Espírito Santo. Ele vai dar equilíbrio em nossa vida, em todo sentido,
físico, emocional, espiritual, em tudo, para a gente poder então ser guiado por Deus. Qual é o pecado que não tem perdão? Me ajudem aí. Qual que é? A blasfêmia contra o Espírito Santo, ou seja, deixar de ouvir a voz de Deus. Deus falando, filho, esse é o caminho. Não, vou seguir esse caminho. Esse é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E aí, no Efésios 4, falou o quê? Não entristeçais o Espírito Santo. 1 Tessalonicenses 5,9 diz: não apaguei o Espírito. Foi um texto que você já conhece, não vou ler para a gente dar tempo. Mas resumindo, quando a pessoa resiste o Espírito Santo de Deus, ela está blasfemando contra Deus. Pode ter uma segunda blasfêmia também. Quando a pessoa fala assim: ah, mas você é cristão, cara, está passando por essa dificuldade toda? Cadê o seu Deus? Como aconteceu com Jó, também é uma blasfêmia contra Deus. Mas se essa pessoa voltar para Deus e pedir perdão, há perdão e há salvação para ele ou para ela. Então, eu e você não podemos resistir à voz do Espírito Santo de Deus. Por isso que é um conflito. Como o título do sermão, o Espírito Santo é um conflito. Por quê? Ora, eu quero fazer a vontade de Deus. Ora, eu não quero fazer a vontade de Deus. Não é assim? É uma batalha. Imagina acordar de manhã, e aí você entra no seu trabalho às 7 horas. Aí você acorda às 4. Ou você acorda às 5 da manhã. Aí você teria que ter um tempo para você meditar na palavra de Deus. Aí a gente lê um verso da Bíblia, olha e sai. E aí acontecem algumas coisas, não fica legal o dia. E aí a gente pergunta, mas por quê? Porque a gente tem que ter um tempo de comunhão com Deus. Então o Espírito Santo se revela de diversas maneiras, lugares muito diferentes, resultado de pessoas. Veja aqui alguns exemplos. Lembra desse aí? Bezalel, quem foi esse camarada dele? Lembra dele? Construtor do tabernáculo de Deus. Estava lendo ontem o capítulo 31 de Êxodo. Achei interessante. Os 10 primeiros versos ali, né? Falando a respeito dele, Deus, da construção da igreja, o tabernáculo do Senhor. E os versículos em diante, do versículo 13 até o final, fala da tábua dos 10 mandamentos de Deus. Então, ele foi instrutor. Então, Deus humilhou ali, sendo dado por ele. E esse camarada aí, lembra dele? Sansão. Sansão, se ele não tivesse deixado se levar pela falatório da mulher, da Lila, não teria sido fraquejado. Mas mesmo assim, Deus é o Deus das oportunidades. Deu oportunidade para ele, ele matou mais pessoas no tempo de Gabão do que antes. E ele foi o juiz do povo de Deus. Nesse capítulo 15 ele matou mais de 1.000 pessoas com uma queixada só. Hoje, existe alguma sanção da vida assim? Será que tem? Será que existe algum crigo que nem vai rasgar a roupa para estourar e vai ficar forte? Não é assim. Mas existem pessoas guiadas pelo Espírito de Deus que de fato pode ser uma Sansão, pode ser uma Maria, pode ser alguém usado por Deus para ajudar alguém a ser salvo ao reino do Senhor. Gideão, dos 300 ali, em Juízes capítulo 6, capítulo 7, ele orou a Deus, de 10.000 só ficou quantos? 300 pessoas, e aí essas pessoas Deus usou para libertar o povo da opressão daquela época. Balaão também, capítulo 23, 24 de Números, estava analisando também, bem interessante. Ele tentou amaldiçoar, mas Deus acabou usando ele para abençoar o povo por 3 vezes, né? Balaão parece que foi meio fora da casinha, né? Mas Deus usou ele ali. Achei bem interessante essa história. Samuel ungiu Saul. Pergunta para a igreja: Deus queria que Saul fosse rei do povo? O que vocês acham? Não queria. Quem que seria rei do povo? O próprio Jesus. Mas o povo insistiu, não, porque Saul é bonito, isso, aquilo, outro. Aí Samuel vai lá e unge o abençoado acaba fazendo um monte de coisa, mas Deus assim não teve misericórdia e tem misericórdia nós até hoje. Lembra desse abençoado Simeão aí? Ele teve a alegria de contemplar Jesus. Em Lucas capítulo 2. Agora eu posso morrer em paz. Vai do verso 5 até o verso 32, fala da história dele aí. Ele e Ana ficaram felizes por segurar o Salvador. Olha só, eles foram os únicos que reconheceram que aquele era o Filho de Deus. Os demais, nossa, que coisa bonita. Agora o pai pensa, aqui o pastor Tiago e a gente, né? Quando a criança é pequena, é bonitinho, né? Depois que cresce, começa a fazer uma arte criança feia, não é assim? Eu lembro disso quando eu era pequeno, bonitinho. Igual eu sou bonito, né? Você é bonitinho, aí depois eu falo assim, nossa, como você é feio. Falei, a gente é feio, mas ele está na mão. Eu lembro quando eu tinha 15 anos de idade, eu olhava para o espelho e falava assim, nossa, como que eu sou feio, misericórdia. Falei com o filho, depois a gente cresce, ele falou, pera lá, se eu sou feio, e por que a gente atrai meus meninos até mais bonitinhos do que a gente? Pera, gente. E a gente acaba na moda. Eu lembro de um amigo meu, o Walter, que hoje ele é italiano,
Ele saía, então ele, onde ele ia, ele acompanhava, o nome dele era Walter Oscar. Aí onde ele ia, vários meninos iam atrás dele, eu sempre estava com ele. Aí ela falava assim, a mosquinha chegou, e na época era muito magro, eu chamava ele de salsicha, mas o salsicha também chegou também. Aquilo era muito engraçado. Então a gente aproveitava essa fase de jovem, e ali era só menina bonita, viu? Como diz outro, parecendo um violão de anime, né? Não sei quantos conhecem violão de anime aqui, a marca de violão do passado. Na coisa bem ensinando lá quando eu tinha 16, 17 anos de idade, 15 anos, então a gente era assim. Então, naquela época, a paquera era tranquila, era beijo e abraço, não tinha nada de hoje namorar sem roupa, não. A coisa era com respeito, mas era muito bacana aquele período ali. E dentro da igreja, tá? Isso é coisa boa. Bom, Pedro também, em Atos capítulo 4, foi um grande apóstolo de Deus, só pela ação dele curava as pessoas também. Deus usou poderosamente em Atos capítulo 4, 8 a 12, não vou ler o capítulo. Eu li o capítulo inteiro ali, a igreja de oração, o evangelho avançava. Esse Pedro, Atos capítulo 7, como já sabe da história, né? O homem chega em Atos capítulo 6, ele foi escolhido como líder de Deus, da casa de Deus, e no final ele acabou sendo apedrejado. Alguns dizem que foi o primeiro mártir, né? Ser morto. Mas eu considero que o primeiro mártir é morto Abel, que Abel foi o primeiro santo a ser derramado na terra, e aí ele foi o segundo, por ser no Novo Testamento. Ele, quando ele morreu, contemplou o céu lá, Jesus no santuário, e tomando as pedradas na cabeça. E era novo, né? E aí tinha 19 anos de idade, Saulo consistia ali. Bom, Saulo de Tarso, não sei te falar muita coisa, né? Cita no apóstolo Paulo, em Atos 13, ele violou Elimas, né, que fazia mágica, e aí falou, espírito de demônio sai desse cara e você vai ficar cego. E de fato ficou, em Atos capítulo 13, relata essa história aí. Quem é essa imagem aí? Como se vocês conseguem lembrar aí? Mostrei lá no comecinho, que ficou feliz ao contemplar e pegar Jesus no colo. Qual é o nome dele? Simeão e Ana. Estava ali com José e Maria, contemplando o Filho de Deus, que é o Salvador do mundo. E aí no princípio, né, falando de Jesus, e João 1,14, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Não vou demorar nesse texto que você já conhece. O Logos é Jesus, encarnado no céu e na terra, veio para nos salvar. O Espírito Santo veio como uma confirmação, porque Jesus falou, eu vos enviarei o que ou tu, Consolador. Eu vou subir e ele vai descer a primeira de vocês, e então vai cumprir a missão. E aí, as condições que está ali é o seguinte, ó, ele veio e foi aceito pelo Pai, de acordo com 1 Pedro 3, verso 18. Vamos ler esse texto, gentileza? Vamos saber 1 Pedro aí, capítulo 3, verso 18, confirmando essa parte que nós acabamos de citar agora. 1 Pedro 3, 18. Pedro 3, 18 diz assim: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Então notem que Cristo morreu, ele como Deus, veio essa terra, vestiu a forma humana, como você já sabe, nasceu, cresceu, foi batizado, morreu na cruz, cumpriu seu ministério, foi sepultado, ressuscitou, subiu para o céu, há de voltar para buscar cada um de nós. Ele vai falar para mim, filho, eu morri na carne, mas você será vivificado pelo Espírito de Deus, porque eu estou com você, estou ajudando a você a reconhecer o caminho para o céu, o caminho que levará para a vida eterna. Em resposta, o Espírito Santo desceu e ficou como sucessor, a fim da continuidade da obra da salvação. Atos 2, verso 33. Quando o Espírito Santo desce uma pessoa, ele não fica pulando, gritando, muito menos dançando. Quando desce uma pessoa, é levada ao arrependimento, a orar mais, pedir misericórdia a Deus, estudar a Bíblia, orar, testemunhar e evangelizar. Essa é a obra do Espírito Santo de Deus, nos preparando para o tempo do fim. Nós já estamos vivendo um tempo emprestado, porque quando a gente olha para esses lados nossos aqui, você vê as pessoas, imagina alguém pegar um cachorro que está na praia e matar. Depois o outro pega uma cachorra viva em terra, viva. Vamos ver uma manchete de uma outra reportagem. Pessoas estão sem amor para um com o outro. Mas ao contrário disso, o diabo, ele confunde a cabeça das pessoas, levando as pessoas a entrar no mandamento de Deus, dizendo que
que receber o Espírito Santo é o mover de pular, gritar por aí. Mas, em nome de Jesus Cristo, Deus está falando para você hoje dessa manhã. Hoje, se ouvir a sua voz, não endureçai o vosso coração. Por que eu parece ver? Essa semana eu tive um sonho que eu estava pegando esse sermão. Quando eu falei assim, vamos pegar esse tema sobre o Espírito Santo. E aí me surgiu algumas coisas na mente. Sobre dívidas e outras coisas mais. Eu puxa, como que a gente vai falar sobre isso e a gente faz essas coisas? Isso é um sonho, tá? E aí, estamos aqui falando para vocês esse tema hoje. E fui convidado já no meio da semana. Eu ia vir para assistir o culto aqui hoje. Mas Deus sabe todas as coisas. Hoje está aqui com o pastor Thiago hoje. A gente conversando, tocando algumas ideias. E Deus sabe o que vai no meu coração. Deus sabe o que vai no seu coração. Embora, como eu já disse para alguns, vocês trabalham em outra área hoje, mas não é a área que eu gosto de fazer. Porque há 25 anos trabalhando, sempre pregando a palavra de Deus. Esses 25 anos de levar a mensagem do Senhor, ajudando as pessoas, porque quem faz a obra e a convenção em Deus não sou eu, já foram mais de 4.000 pessoas. Claro que eu não sou de falar isso, pela primeira vez eu estou falando isso hoje com vocês. Mas eu não falo isso não por questão de números, porque nada disso. Porque eu já tenho amigos por aí hoje que ancião de igreja, como a Gilson, tenho amigos pastores por aí fora, obreiros, líderes de comportagem, ancião, mesmo de igreja por aí fora aí. Sempre a gente se fala. Vocês lembram aqui, a primeira semana de ação quando eu fiz aqui, em 2004, cheguei aqui e falei, mas você não vai fazer semana de ação da família? Sou eu mesmo. Ele ficou certo, vai conseguir? Aí tem uma irmãzinha que estava lá no fundo, você é mineiro, né? Vai conseguir. Está tudo certo. E no final, 10 pessoas tomou decisão disso da Bíblia, batizou depois que foi a agir as suas irmãs e por diante. Então Deus sabe como acabar as coisas. Eu sou imperfeito, sou pecador e falho. Mas sempre, desde quando eu entrei para a igreja em 1986, batizando em 88, nessa caminhada, sempre gostei de acompanhar estudos bíblicos, pregações e por diante. Fiz diversas áreas, mas o evangelismo sempre está comigo. Embora me formei como professor de história, fiz teologia de verão, fiz outras coisas mais, mas por mais que eu tente, alguns falam, você trabalhar como professor de história, em algum meio de direção a gente vai, mas o evangelismo sempre vem à minha frente. Então eu digo para você que ser obreiro bíblico não é uma coisa assim que foi natural, porque como opção para ganhar dinheiro não é isso. Foi um chamado de Deus. Isso começou lá atrás, em 1988. A minha primeira pregação no sábado pela manhã, eu li a revista de Registro durante 20 minutos. O ancião veio e completou o culto e terminou. Depois veio o segundo sermão na quarta-feira, e aí lá para cá, a gente veio acompanhando ele até hoje. Então tive alegria e tenho alegria de ver amigos que são batizados hoje caminhando com Deus. Outros que talvez já morreram, não estão mais com nós, outros já saíram e querem saber de voltar, mas a mensagem ela foi pregada. O Espírito Santo ele guia nós à verdade. Olha a Deus, peça que Ele ilumine a sua vida, a mente e o coração, para não mais ser enganado e ser dirigido por Ele. Que mudança prática pode servir se alguém tem o Espírito Santo? Aí, Gálatas 5:23. Ele transforma o caráter, aí manifesta na pessoa o fruto do Espírito Santo e a pessoa passa a ser guiada por Deus. Essa é a evidência de que alguém recebeu o batismo do Espírito Santo quando está caminhando no processo da santificação. Vamos ler 1 Coríntios 6, rapidamente? Estamos caminhando para o final. 1 Coríntios 6, verso 11. Olha o que diz a palavra do Senhor aí. 1 Coríntios 6, verso 11. Tais foste algum de vós, mas vós lavaste, mas foste santificado, foste justificado, em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então fomos santificados, lavados, redimidos pelo sangue de Cristo, porque o Espírito Santo nos convence ao batismo, ao arrependimento e voltarmos para Deus. O que acontece quando a pessoa recebe o Espírito Santo? O Espírito Santo é de Deus, por isso podemos blasfemar o pecado contra Ele. Ele recusa alguém a sua influência, muito perigoso, ou seja, alguém recusar, pois sem Ele o coração endurece, a pessoa não reconhece o seu erro. Então precisamos do Espírito Santo na vida para reconhecer nossa vida de acordo com Marcos 3, verso 29. Não podemos resistir à voz dele. Isso possibilita arrependimento, confissão e finalmente o perdão. Em outras palavras, a pessoa não cede à influência do Espírito Santo,
aquele que começa o pecado da justiça do juízo e coloca-se fora do alcance da salvação. O que devemos pedir a Jesus hoje? De acordo com Lucas 11:13, pedir o Espírito Santo. Devemos pedir diariamente apenas o Espírito Santo na nossa vida. Quando ele estiver em nosso coração, nossos pensamentos serão santificados, amor, a humildade, a paz tornará um lugar e a ira da inveja e da contenda vai cessar. Assim, de acordo com Lucas 11:13, quando você quer dar algo para o seu filho bom, peça a Deus o Espírito Santo e ele dará o Espírito Santo em nossa vida. Nosso caráter tem que chegar aos princípios do céu. Essa obra de transformação e de santificação não é resultado de um momento, mas de uma vida toda. Talvez precisamos receber o Espírito Santo diariamente em nossa vida. De acordo com Romanos 6:22, tá? Senhor, envia o teu Santo Espírito. Essa deve ser a nossa oração. Que ele mora onde? Nosso coração. Que essa experiência seja renovada todo dia em nossa vida. Que eu se torne mais semelhante a Jesus. E aí, entendemos, nós estamos no fim. O fim está chegando. Os fins dos tempos, Deus está voltando. Ele em breve vai voltar. Ele pergunta hoje para mim e para você essa manhã: você quer receber um abraço do Senhor Jesus? Quantos querem? Aí nós vamos buscar o Espírito Santo. E vem aí sua utilidade aí. Eu quero Cristo hoje e sempre. Vamos falar tudo junto? Eu quero Cristo hoje e sempre. Precisamos do outro Consolador. Sem outro Consolador, a gente não irá terminar a obra do Senhor. O Cláudio vai colocar uma música ali agora, que ela fala justamente sobre isso. A música do Arnaldo Correia, o outro Consolador. Quando essa música é soada, esse clipe é mostrado, gostaria que você tivesse uma reflexão em nossa vida. Tudo estudando ao longo dessa semana sobre o Espírito Santo e o tempo do fim, o preparo. Jesus fala: filho, eu quero morar no seu coração, Daniel. Eu quero morar no seu coração. Eu quero morar no seu coração, amigo do canal Rosa Tia. Esse é o convite de Cristo para mim e para você nessa manhã. Enquanto essa música é tocada, nós vamos ver a imagem aqui. Gostaria que você pensasse um pouco. Se Jesus voltar hoje, que nós estejamos prontos para receber dele a coroa da vida. E que o Espírito Santo fale somente no seu coração. E que saiam daqui transformados, representados pelo poder de Jesus. Força
versículo 17 diz: o Espírito e a noiva diz: vem. Aquele que ouve, diga: venha. Aquele que tem sede, venha. Quem quiser receber de graça a água da vida. Como nós essa semana estudamos sobre esperança, a lição da próxima semana vai falar sobre os cumprimentos de Cristo. Então Jesus deseja salvar a mim e você hoje. Ele quer nos conceder o Espírito Santo de Deus para que nós sejamos prontos para receber dele a coroa da vida. O meu apelo nessa manhã é o seguinte: há alguém aqui que deseja receber o batismo do Espírito Santo? Coloque-se de pé. Há alguém que deseja vir aqui à frente orar comigo nesse momento, pedindo o auxílio do Espírito Santo na sua vida? Eu desejo. Eu quero quando aqui o pastor Tiago fazer essa oração para nós de consagração. Alguém que deseja vir à frente, vem aqui. Nós não temos poder nenhum, mas Deus tem o poder. E Ele pode trazer a sua vida na minha vida nessa manhã. Alguém que deseja vir aqui à frente, vem aqui, nós oramos. Pedir para que o Espírito Santo de fato seja na nossa vida. Que a gente saia daqui com essa certeza, com essa convicção. A gente possa sair daqui transformado pelo poder de Jesus. Porque esse mundo, francamente falando, é só caos. E daqui para frente é só caos. Então, cada dia, eu e você precisamos do Espírito de Deus na nossa vida. Como eu disse, nós somos pecadores, carentes da graça e da misericórdia de Deus. E que Deus de fato possa nos encher do Espírito e nos ajudar a vivenciar esses dias que estamos caminhando para o fim. E quando Cristo voltar, possa achar cada um de nós prontos, selados, redimidos, lavados pelo sangue de Jesus. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês, da sua família, e que nós recebamos as bênçãos de Deus hoje e sempre em nossa vida. É a oração que eu faço e que eu posso orar agora em nome de Jesus. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, ó Senhor, nós louvamos o Teu santo nome porque um dia o Senhor enviou o Consolador. E Ele está passando por cada fileira, cada banco dessa igreja. Pai, nós agradecemos pela mensagem que ouvimos hoje, pelos 10 dias de oração, por esse clamor que a igreja faz para que o Espírito Santo possa descer entre nós e para que Ele possa fazer morada em nosso coração. Ó Senhor, aqui existem pessoas que estão vindo, quem sabe pela primeira vez, algumas já estão frequentando há muito tempo. É o Senhor que envia o Consolador, que nos convence do pecado, que nos faz tomar uma decisão, e a melhor decisão é estar ao lado do Mestre Jesus. Senhor, nós pedimos uma bênção especial sobre cada família representada aqui, que ao sairmos da Tua santa casa de oração, a irmos para casa, que o Senhor nos acompanhe, que esse mesmo Espírito possa ser como testemunho vivo do Teu amor, que também pode alcançar outras pessoas dentro da nossa casa. Senhor, abençoe os irmãos que vieram aqui à frente, abençoe os irmãos que estão em pé, abençoe os irmãos que de alguma maneira estão clamando, Pai, por uma solução em suas vidas. Sabemos que só o Senhor, só de Ti vem o poder para que a gente possa, Pai, realmente ter paz nessa terra. Senhor, que o Senhor nos dê um feliz sábado, que esse sábado seja agradável aos Teus santos olhos, que esse sábado seja mais um sábado para que a gente possa temer ao Senhor e que a gente possa meditar que em breve o Senhor vai voltar. Amém. Entregamos tudo em Tuas mãos e aqueles que estão felizes, animados porque ouviram a voz de Deus nessa manhã, que digam amém. Amém. Deus abençoe vocês, um bom sábado e seja para cumprimentá-los.